E aí rapaziada, aqui é o André Vitor e está começando mais um Dicas com a Sétimo Amor. Você já passou por aquela situação onde você está conversando com uma garota e de repente fica totalmente sem assunto? Sério, essa é uma das piores situações que um homem pode passar e acredite, eu já passei por isso muitas vezes. Minha vontade era sumir do mapa de vergonha. Eu lembro de uma vez que eu fiquei totalmente sem assunto, eu tava num shopping, era antes de uma sessão de cinema. Eu comecei a suar frio, eu ficava olhando pro relógio, torcendo pro filme começar logo e acabar com aquela situação constrangedora que eu tava passando. Depois de passar por isso algumas vezes, eu resolvi melhorar essa área da minha vida. E hoje eu vou compartilhar com vocês uma dica que realmente mudou minha vida na hora de manter uma conversa rolando. Mas antes de compartilhar essa dica, eu quero mostrar um dos principais erros que os caras cometem quando estão conversando. Eles pegam um assunto qualquer, começam a falar dele até acabar e simplesmente não se preocupam em ter mais assuntos na manga. Por exemplo, digamos que ele esteja falando sobre o quanto ele gosta de viajar. Ele fica um bom tempo conversando sobre viagem com a garota e de repente quando esse assunto acaba, ele não tem mais nada para falar. Aí ele começa a fazer um monte de perguntas para tentar quebrar esse silêncio e são perguntas que ele nem faz questão de saber, são assuntos que ele nem realmente tem interesse. Nessas ele acaba criando aquele temido questionário onde você só pergunta e não contribui para a conversa. E o que fazer para evitar isso? Então vamos lá, eu vou te apresentar um conceito muito legal chamado múltiplos tópicos. Ele funciona da seguinte forma: toda vez que você estiver conversando um assunto com uma mulher, mude para outro assunto antes do primeiro assunto acabar. Assim, se o segundo assunto acabar, você pode voltar para o primeiro. Você pode fazer isso repetidas vezes quando começar a ficar sem assunto. Pense em ter 5 assuntos inacabados em cada conversa. Digamos que você está contando uma história sobre o dia que você foi para a praia. Então você começa a contar essa história e do nada diz: olha, eu já vou continuar essa história da praia, mas eu me lembrei de uma história sensacional que aconteceu comigo no Natal e eu tenho que te contar. Então você começa a contar a sua história sobre o Natal e começa a conversar sobre isso com ela. E caso você fique sem assunto, você pode dizer: então, deixa eu voltar para a história da praia que eu ainda não terminei, foi muito engraçado também. Você entra em um assunto, conversa um pouco, deixa ele aberto e muda de assunto. É muito fácil. Sempre que estiver contando uma história, preste atenção nos assuntos que surgem. Você pode entrar em um assunto qualquer no meio da sua história e depois voltar para ela. Por exemplo, se você está contando uma história e o assunto yoga surge, você pode falar sobre yoga e depois você volta para sua história quando achar que o assunto acabou. Outra forma de mudar o assunto no meio da história é falar sobre os personagens dela. Por exemplo, você está contando uma história sobre como seu avô salvou 10 pessoas na Segunda Guerra Mundial. Só que ao invés de você contar essa história de uma vez, você começa a descrever como era seu avô, como ele conheceu a sua avó. Essa também pode ser uma deixa para que ela fale sobre os avós dela também. E depois você simplesmente volta para sua história e conta ela até o final. Só com essa dica eu tenho certeza que suas conversas vão melhorar muito. E se você quiser se aprofundar mais nesse assunto e receber dicas secretas que eu não posto aqui no YouTube, clique nesse link agora e se inscreva na nossa lista de e-mails. Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, curta, inscreva-se no canal para acompanhar as próximas novidades, compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários as sugestões para os próximos vídeos, ok? Um grande abraço e até a próxima semana.